Boa tarde, pessoal do oitavo ano, oitavo A, oitavo B. Mais uma vez é um prazer, estar em contato com vocês, apesar ainda ser remoto. Espero que vocês estejam bem, de saúde, com vontade de aprender e muita dedicação aos estudos, que é fundamental para o futuro de vocês. Ok? Então, procure estudar, procure fazer suas tarefas, mandar as atividades, os trabalhos, para que no futuro não bata o arrependimento. Porque depois que isso passa, chega lá na frente, não tem volta. Não tem volta. Você vai procurar uma colocação boa na vida e devido à falta dos estudos, de um diploma, de um certificado, aí você fica para trás. Você vai ser excluído. Porque quem vai ficar é aqueles que estão com seus diplomas, com sua formação, Então você não vai ter uma colocação boa, ok? Mas, Deus quiser, tudo vai dar certo, certo? Então, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo a partir desse assunto, desse capítulo. A gente está entrando no quarto bimestre, na reta final. Já estão sentindo o cheiro do Papai Noel, do Natal, Já vi que algumas lojas já estão se enfeitando com os artigos natalinos. Isso já mostra que a gente está chegando ao fim do ano, Como todos os anos aconteceu. Então, daqui para frente nós estamos no quarto bimestre, se Deus quiser, encerrando em paz. Então hoje a gente vai dar início ao estudo do tempo e o clima. Lá, abra o livro aí, por favor, no capítulo 6, na página 140 a página 147. Então vamos dar início na página 140 e vai até a página 147. Capítulo 6, meia dúzia. Ok? Então aí nós temos falando sobre a meteorologia, o tempo, a previsão do tempo, como é importante para nós. Então, dando início, nós temos o tempo e o clima. Será que existe a diferença entre clima e tempo? Será que é a mesma coisa? Será que tem o mesmo conceito, a mesma definição? Quando eu falo em conceito, quer dizer a mesma definição. Estamos falando da mesma coisa? Eita, o tempo e o clima é a mesma coisa? Não, para a ciência não. Pode ser até no popular, certo? Mas para a ciência são totalmente diferentes. Certo? Existe a diferença entre tempo e clima, certo? Então é muito diferente para a meteorologia. Aí você gosta, o que é meteorologia? É a ciência que estuda as condições do tempo. É a ciência que estuda as condições do tempo. E esses estudos, ele auxilia na previsão do tempo. Se vai chover, se vai ter um tempo aberto, um verão, uma seca, se vai ter tempestade, certo? Furacão, tudo isso aí que pode auxiliar ao homem, protegê-lo também. Porque a meteorologia ele vai prever, a previsão vai prever. Antigamente, como não tinha esses estudos todos, chegava uma tempestade, um furacão, um tufão, como a gente vê na televisão, destruía tudo de uma hora para outra, certo? Mas ele não nasce no piscar de olhos, no estralar dos dedos, não. Ele vai se formando ou no oceano, numa parte do planeta. Hoje, como a gente tem os satélites, temos todos esse aparato da tecnologia, a meteorologia, então pode prever. Olha, vai acontecer uma tempestade daqui para domingo, desses próximos 5, 6, 7 dias, então pode se proteger de todas as formas, tanto a sua vida como na parte de alimentação, de água, sair daquele local. Você viu, tem aí um vulcão e o cara já vai explodir daqui a uma semana, 7 dias, tudo isso aí é previsão, facilita muito. Certo? Facilita muito. Agora, como se trata de tempo,
né, dos fenômenos da natureza, o homem não pode evitar, certo? O homem não pode evitar. E também tem todas as condições de aparecer de um momento para o outro também. Ele pode acertar, como você vê, vai chover, aí não chove, né? Porque houve alguma mudança no vento, na umidade do ar, na pressão atmosférica, e aí vai por diante. Então a meteorologia é a ciência que estuda, certo? As condições atmosféricas. Então isso, como eu falei para vocês, auxilia muito na previsão do tempo para nós, ok? Olha, agora nós temos a diferença entre tempo e clima, né? Vamos ver o que é uma coisa e o que é outra, ok? Então, o que é o tempo? O tempo se refere às condições num período curto, certo? Que vai de um dia, horas, um dia, uma semana, depois desaparece. Então você olha lá para fora na sua casa, aí você não vê nuvem, então olha, tá tudo limpo, o céu tá limpo, não tem nuvem, não vai chover, né? Às vezes você olha lá fora, eita, tá chovendo, mas você chove o dia todo, a semana toda, pode até, né? Mas não vai chover o mês todo, o ano todo? Não, você vê que não chove nem às 24 horas, né? Direto. Passa um tempo, minutos, horas, depois desaparece. Ok? Então, o tempo é isso. Então, se refere às condições momentâneas, né? Em curto prazo de tempo ali. Ele pode ocorrer em horas, pode ocorrer em dias ou semana. Depois, ó, acabou. Certo? Então, isso é o tempo. Agora, o clima já é por outro lado, um mais panorâmico, né? Uma visão mais ampla, é uma coisa mais prolongada. Então, o clima é uma coisa mais prolongada. Okay? Então, qual é o clima da região Nordeste? Quente, né? Seco, né? Com pouca quantidade de chuva, é o nosso clima. Da vida toda, 30, 40, 50, 100 anos, vai ser esse clima. Ah, e vai ficar sempre desse jeito? Não pode chover. Não pode chover? De vez em quando chove. Né? A gente tem também o nosso invernozinho. Pouco, mas temos. Aí se você for lá pro sul, lá é frio. Né? Você vê o pessoal todo agasalhado, lá é frio. A região lá é fria. Ok? Mas será que é frio todo o tempo? Será que lá chove todo o tempo? Então é o clima. É a característica daquela região ali, certo? É uma coisa mais prolongada, mas pode ocorrer seca, como ocorreu agora, seca, certo? Pode passar um período sem chover, isso pode ocorrer, certo? Como eu falei para você, os fenômenos da natureza ele pode mudar, por muito tempo, por pouco tempo também, certo? Então você viu aí, tempo e clima, eles são duas coisas diferentes. O tempo é uma coisa quase passageira, certo? A curto prazo de tempo, pode passar alguns diazinhos, uma semana e pronto. Agora o clima não. O clima ele é um tempo mais prolongado, longo, é uma característica daquela região. Qual é a característica de Manaus? É um clima quente, certo? Então é a característica daquela região norte. Lá no Polo Norte, no Polo Sul, é a característica frio, neve, certo? Então isso é o clima. Ok? Agora nós temos, aí no livro vocês têm também, prever o tempo é importante? Sim, prever o tempo é importante, certo? Olha, a previsão do tempo, ele informa detalhadamente as condições atmosféricas. Ok? Então a previsão do tempo, ele vai informar a nós, de um modo geral, né, as condições do tempo detalhadamente. E com isso, né, essas condições atmosféricas, e a gente pode prever o que, como a gente falou no instante, os fenômenos que vai ocorrer no futuro. Né? A gente pode mudar, mas a gente já pode estar já preparado para o que vai ocorrer. Então, isso é a previsão do tempo, certo? Então, o que falou aqui, prever o tempo é importante, é uma informação de extrema importância para todos nós, certo? De extrema importância para todos nós. Então, entre eles, qual a importância essa? Que você possa destacar. Olha, no caso da navegação, certo? Tá pensando que é só pegar um barco, um navio, um iate
entrar de mar dentro? Não. Eles têm que saber a previsão do tempo. Você vê na televisão, olha, não vai ser bom a praia porque as ondas, né, estão em torno de 2, 3 metros, pode causar morte do indivíduo, afogamento, né? Então, uma tempestade em alto mar pode danificar o navio, ele ficar à deriva, ele afundar, né? Ele virar e pode causar morte, né? O estrago, né? Principalmente a perca de vidas. Então, para a navegação. Aí quando é que a navegação tá boa? É o mar de almirante, certo? Eles olham assim e dizem, aí então o mar está de almirante. Então isso aí quer dizer o mar tá calmo, aquele mar bonito, o céu limpo, sem tempestade, sem onda gigante, certo? Então o mar de almirante. Então vá, a pesca vai ser bacana, né? O turismo vai ser bacana ali. Outra coisa aqui, a aviação. Ai, não é só do mar não, a aviação também. A previsão do tempo está relacionada à aviação. O avião não está ocorrendo uma tempestade, um furacão, seja lá o que for aí, um fenômeno desse da natureza bravo. Ai, vamos... Não, os aviões ficam em terra, certo? Não pode voar não. Porque pode ocorrer acidente também. Que pode haver um pane lá dentro elétrico, pode acontecer das turbinas parar, né? Principalmente aviões de pequeno porte, ok? Então a aviação é importante a previsão do tempo antes de decolar. Como é que está o tempo? Está limpo. Aí sabe como é que ele chama? O do mar é o quê? O mar de almirante. Lá no céu, o ar de brigadeiro. Certo? Então, brigadeiro quer dizer tá limpo, não tem ventania, não tem chuva, não tem tempestade, tá o céu limpo, igual esse que está aqui agora, né? Céu limpo, sem nuvem. Então, é o céu de brigadeiro. Certo? Eu falei o ar, mas não, é o céu de brigadeiro. Outra coisa, eu falei também da pesca, né? Importante, o turismo. Porque mesmo nas estradas a pessoa tem que ter cuidado, né? Acidente, a derrapagem. Olha, num terreno seco, você freia um carro, uma bicicleta, você freia uma moto, você freia aqui, ela vai parar com 2, 3 metros, pode ocorrer seco, sem chover. Imagine chovendo, porque ali ó, o atrito do pneu com o asfalto, a água dali ó, diminui. Aí por isso que desliza, escorrega. Você freia o carro aqui, ele vai parar lá na esquina, né? E com isso pode ocorrer acidente. Então tem que ter cuidado. Quando fala, ó, está chovendo, o chão está molhado, encharcado, cuidado, devagar, atenção nas estradas. Não pode correr, não pode facilitar os acidentes, né? Dá o azar. E pode ocorrer a perca de vida, que você vê, tem pessoas que não atendem. Eu ando de moto, quando eu vejo assim aquele chão no período de chuva, né, muito molhado, encharcado, eu já estou sabendo que ali pode ser um buraco. Tem pessoas que vê aquela poça de água, né, aquele local ali cheio de água ali, aí eu vou passar bem por dentro para a água molhar o pessoal do lado. Às vezes é um buraco ali, meu amigo. Na hora que ele passa, o pneu entra, ele cai, lá vai danificar sua moto, seu carro, e causar um acidente, né? Pode causar, quebrar o braço, morrer também, até de bicicleta, né? Eu vejo os meninos que tem uma poça, tem que ter cuidado. Então a previsão do tempo para o pessoal que vai para a estrada tem que ter cuidado também. Não é só do avião, não é só da navegação, não. É também no caso das estradas. Okay? A agricultura, aí que a previsão do tempo é importante. Aí, meu amigo, é coisa bacana. Porque quando ele fala, olha, agora em dezembro já começou as primeiras chuvas, já estou vendo o céu coberto de nuvens cinzentas, né, trovoadas lá no norte, no sul, não sei aonde, a chuva já está vindo, e aí o agricultor, ó, já fica esperto, começa a limpar a terra, a arar a terra, aquilo que você estudou lá no 6º ano, limpar, arar a terra,
né? E com isso colocar as sementezinhas lá e esperar a maravilha de Deus, que é a chuva, né? Então, para a agricultura, chover, uma previsão de chuva, né? Já está preparado, graças a Deus, vai ser um bom inverno, né? Barriga cheia, muito legumes, né? Tanto para comer, né? Como também para vender, ou coisa boa. Mas também tem o contrário. Com a previsão de tempo, ele não perder tempo, para ele não perder semente, olha, não vai chover, a chuva que caiu não vai dar nem para encher um pote, né? Um copo d'água, então não vai ser bom. O inverno é a seca, então o agricultor fica desanimado, fica triste, porque dá ali o trabalho dele, o que ele gosta de fazer, né? Mas, em compensação, quando ele sabe disso aí, que não vai ter essa chuva toda, o que é que ocorre? Ele não vai arar a terra, porque não vai perder tempo, pagar mão de obra, gastar óleo com trator, né? Gastar em semente. Apesar do governo dar, mas a pessoa pensa que o governo dá, não é nosso dinheiro, nossos impostos, né? Então, no caso aí, ele não vai, né, gastar o tempo dele. Ok? Então você viu aí como é importante a previsão do tempo. E tem outra coisa também. Olha, vai chover. Quando você olha para cima, eita, vai chover. Para nós também, da zona urbana, quando está aí, há uma previsão de chuva, o que é que a gente faz? Olha, o guarda-chuva que eu vou trabalhar, vou levar um guarda-chuva, vou levar um guarda-sol, não é verdade? Vou usar uma capa, uma roupa mais agasalhada, né? Porque se vem chuva, vem um friozinho também. Né? Então a gente vai se proteger, olha, de ter cuidado nas calçadas, cair, escorregar, tudo isso aí porque faz parte, né? A chuva tá ali, a gente tem que ter cuidado, andando na rua, aos buracos com água, né? Andar nas calçadas tem que prestar atenção, principalmente os idosos e as crianças, tudo isso aí está relacionado à previsão do tempo, né? A previsão do tempo. Então, olha lá, como faz a previsão do tempo? Como fazem para fazer a previsão do tempo? Então, a primeira coisa, né, que eles fazem é um diagnóstico da situação, né, através da meteorologia. Né, eles fazem um diagnóstico, o que é que está ouvendo ali. E esse diagnóstico é observar, né, as condições atmosféricas. Né? Então, como fase para a previsão do tempo, ele começa com um diagnóstico, né, da situação. Olha o vento, a tempestade, olha a umidade do ar, olha as nuvens, né, a pressão atmosférica, né, a massa de ar, tudo isso aí ele vai observar através da nossa meteorologia, que é a observação das condições atmosféricas do ar. Aquilo que você estudou lá no 6º ano, lembra da atmosfera? As camadas da atmosfera? Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera. Lembra? Aqui da lição é isso que a gente está falando aqui, ó, atmosfera. Né? É lá na troposfera onde está tudo isso aí. Onde tem vento, onde tem as nuvens, onde tem tempestade. É lá na nossa querida troposfera. Que é isso onde você está pisando e vai mais ou menos uns 50 quilômetros acima da gente. Né? Então, isso vai determinar as condições momentâneas do tempo. Né? Isso vai fazer que a gente tenha toda essa previsão. Aqui pergunta o seguinte: fatores relacionados à previsão de tempo. Né? Às vezes a gente pensa que é só olhar para o céu e ver as nuvens. Eita, vai chover, ó, tem nuvem. Não, na meteorologia não é só olhar e ver as nuvens, não. Certo? Existe uma situação mais complexa. Né? Existem uns fatores que envolvem todos esses fenômenos aí. Que fatores são esses aí? As nuvens. Isso. A nuvem, tem nuvem. Muita nuvem, está escura? É isso. A massa de ar, uma quantidade de massa, a gente vai falar sobre ela. As frentes fria e quente, certo? A temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar. Você vê até em corrida de Fórmula 1, em jogo de futebol, a umidade do ar está tanto.
né? Então, quanto mais baixa a umidade do ar, mais a possibilidade de chover, certo? Aliás, quanto é mais alta, ok? Então, todos esses fatores estão envolvidos na previsão do tempo. A presença de nuvens, né? A gente vai ver que são de vários tipos, né? A temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, né? A massa de ar, as frentes fria e a frente quente. Então, tudo isso aí envolve essa previsão do tempo. Por isso que no 80, 90% eles acertam, né? Às vezes ele pode errar, né? Porque o tempo pode, como se disse, o tempo muda, né? Às vezes por causa do vento também. Eu não falei aqui, mas tem um vento também. Você já viu uma vez aqui, a semana passada, ficou tudo, as nuvens cinzenta, tudo, né, pronto para chover. Eita, vai chover. Aí daqui a pouco foi embora. Porque o vento, né? A gente tem uma previsão, mas ninguém pode enfrentar os fenômenos da natureza. Ele pode mudar. Ele pode mudar de uma hora para outra. Às vezes cai só uns pinguinhos de chuva aqui, né? Porque o vento levou as nuvens. Por isso que eu digo, quanto mais venta, mais as nuvens vão embora. Pouca vento, as nuvens estacionam ali por um tempo. Aí por isso cai chuva. Vai caindo ali, demora ali um pouquinho. Mas na hora que aparecer muita ventania, pode esperar que daqui a pouco, né, as nuvens vão embora para outro local, né, e os ventos levam mesmo. Bom, a gente falou desses fatores que envolvem a previsão do tempo. Então vamos estudar em parte cada um, né? Então primeiro aqui nós temos as nuvens. Essa coisinha parece um algodãozinho no céu. Aí você pergunta, de que é formado as nuvens? As nuvens são formadas de gotículas de água. Essas gotículas de água foram produzidas através do processo da evaporação. Aula lá do 6º ano. Os estados físicos da matéria, lembra? Estado sólido, gasoso, né? Líquido. Então nós temos que ir lá a evaporação. Então a evaporação dos mares, a evaporação dos rios, dos lagos. Então, ó, quando evapora, eles vão subindo essas gotículas de águas em forma de vapor, chega lá em cima, eles vão se juntando. Se juntando. Aí quando esses pequenas gotículas se juntam, né? Aí eles vão ficando pesada. Aí ocorre o processo da condensação. É a transformação de vapor em líquido. Aí, ó, cai. Né? Às vezes a pessoa, eita, tá chovendo porque São José tá lavando as nuvens, tá lavando o céu, deixaram a torneira ligada. Não. Nada contra a igreja, na religião, mas isso é um fenômeno da natureza. Isso é um processo que se chama de condensação. Então os vapores, né, sobe, chega lá em cima essas gotículas, elas vão se agrupando, elas vão se unindo, vão formando aquele aglomeradozinho ali, aí se torna pesado, ao peso dela. E a temperatura faz com que os vapores se transformem em água, em líquido, e volta para cá de novo, em forma de líquido. Então isso é o ciclo da água. Lembra desse assunto lá do 6º ano? O ciclo da água. Desce, evapora. Às vezes a gente reclama, né, do calor. Eita, calor, meu Deus, aí calor, aí solta até uns palavrão, calor. Mas o calor é importante, eu não reclamo do calor. E eu vou dizer uma coisa, eu sou mais o calor do que a chuva, eu não gosto muito de chuva não. Eu tenho medo de chuva, eu tenho trauma de chuva, certo? Aí o calor, eu digo, a necessidade do calor, a natureza precisa, porque ninguém vai levar água lá para cima para cair em forma de chuva. Precisa haver a evaporação, e para chegar essa quantidade enorme de água lá em cima, formar os rios flutuantes, né? Precisa evaporar, e para evaporar precisa do calor, meu amigo. Não tem como. Ninguém vai subir lá em cima não com um balde de água, jogar lá de cima não, nem com a torneira não. Uma mangueira.
né? Então precisa disso aí, né? Mas a gente tem as condições, um ventilador, quem é bacana, tem uma central de ar, pode tomar um banho, vai tomando um refrigerante, um suco, a água, vai se refrescando, veste uma roupa mais leve, vai se refrescando, mas não pode jogar pedra, porque é a necessidade do calor, porque sem ele jamais vai ter chuva. Não vai ter chuva de maneira alguma, né? Então vai, forma isso aí. Olha, esse processo de condensação aí você pode... será que é verdade esse processo de condensação? Aí tem que subir lá nas nuvens para ver a diferença de temperatura, mudou a temperatura, os vapores se transformou em líquido e caiu em forma de gotículas de água, né, de chuva. Não, você pode fazer aí na sua casa, agora mesmo. Você pode fazer. Então é simples. Você vai na geladeira, pega uma garrafa de um refrigerante, ou você pega água, né, água geladinha lá, quanto mais gelada melhor. Você pega um copo, você vai ver que o copo tá limpo, né? Vamos dizer que tem um copo aqui, ó, sem água, e você vai derramar, aí você deixa aqui em cima da mesa. O que é que acontece? Nas paredes externas do copo, essa parte aqui, ó, né? E quando você levanta o copo, você vê que a mesa tá toda molhadazinha. Que é isso ali? Água. E de onde é que vem aquela água? Oh, o copo está furado? Não. A garrafa estava furada? Não. A latinha de refrigerante estava furada? Não. A latinha de cerveja do papai estava furada? Não. De onde é que veio essa água? A água veio daqui, ó. A água que está aqui. Os vapores que estão aqui, a umidade do ar que está aqui, ó, ao nosso redor. Então, na hora que ele bate numa parede fria, é o que ocorre lá em cima, transforma os vapores em líquido. Aí é o processo de condensação. A mesma coisa quando você está na frente de um espelho, principalmente quando está chovendo, né, aquele frio, você começa a falar, respirar próximo ao espelho, fica embaçado, daqui a pouco começa a cair aquelas gotinhas. Ali é o processo da condensação, ok? Então isso é as nuvens, mas as nuvens não tem só gotículas de água não, ela tem poeira também, certo? Ela levanta as poeirazinhas lá, ok? Então isso forma as nuvens. Será que as nuvens elas são sempre do mesmo jeito? Não. Nós temos 4 tipos de nuvens. 4 tipos de nuvens, certo? Tem até um pouquinho mais, mas aqui a gente vai estudar no nosso livrozinho aí, né, esses 4 tipos principais. Quais são eles, Aécio? É o estratos, cirrus, nimbus e cúmulos. Estratos, cirrus, nimbus e cúmulos. Aécio, tu tá falando aí, eu não gravei. Ah, onde é que eu vou encontrar isso aí? Olha, está no seu livro. Abra ó, na página, eu falei da página, né, lá na página 42, 41, por aí, você vai ter, certo? Essa partezinha azulzinha aí, você vai ver lá. Leia que tudo isso que eu estou falando aqui para você, vocês têm no livro. Certo? Você pode acompanhar, ler direitinho, né, que está ali. Ah, tem extrato? Tem extrato. Tem cirro? Também. Tem o nimbus? Tem. E tem o cúmulos. Ok? Então vamos lá para a gente detalhar o que são essas nuvens. Primeiro, o que é que a gente tem? Estratos. Estrato quer dizer camadas, então forma as camadas de nuvens. Certo? Nesse caso aqui são nuvens cinzentas. Ela começa ali ó, no horizonte, vai formando camadas e vai subindo, subindo, subindo. Né? É aquela nuvem cinza, não tão escura. Ok? Então forma essa camada. Ela forma como se fosse um nevoeirozinho. Um nevoeiro. Você já acordou cedo? Bem cedo. Eu já acordei lá na serra aqui também. Né? Não tá aquele frio. Aí tá o padre se sumiu. O horto. Às vezes aqui no Brejo, que eu moro aqui perto de vocês também. Aqui perto dessa rodovia aqui. Aí uma vez eu digo, oxe, sumiu. Ali, esse nevoeiro, essas nuvens dos estratos estavam aqui. Então você anda nas nuvens. Aí quando o sol vai aquecendo, aí as nuvens vão subindo. Ó. E some, daqui a pouco aparece o horto, aparece o Padre Cícero e tudo. Então aqui dali é o extrato. Aí essa.
o que é que vai dar? Essa nuvem cinzenta, há uma possibilidade boa de chover, certo? Há uma possibilidade boa de chover. Então, os estratos, ela pode trazer chuva, certo? Então, a presença de chuva não vai ser aquela tempestade, né? Uns trovãozinhos, daquelas de a gente ficar com medo. Pode até ter uns trovãozinhos, mas aquele mais tranquilo, né? O trovão, o que é o trovão? O trovão é quando se choca, né? As massas de ar vão se chocar, né? Pô, os raios, o que ocorre também são as cargas elétricas que estão lá em cima. Quando bate, é como se você pegar duas pedras, bater, vai sair faísca, certo? E quando bate, eles estão carregados ali, ó, bum, né? Se você bater dois travesseiros, né, vai dar um bum, não é para bater, não vai ser aqueles estrondo, mas vai acontecer, né? Você bate numa mesa, ó, vai acontecer isso também. Olha, agora nós temos os cúmulos, né? Cúmulos, ele em forma de pilha, são nuvens brancas, né? Bem branquinha. Essas nuvens indicam bom tempo. Esses cúmulos, ele parece com então esses cúmulos, essas nuvens, ele parece com um capuchinho de algodão, né? Você vê aqueles as nuvenzinhas, um montezinho ali, tudo branquinho, parecendo algodãozinho. Então, para perspectiva de chuva, o tempo é bom, não vai ocorrer chuva, certo? Raramente pode ocorrer uma precipitaçãozinha pequenininha sem muito alarmezinho, ok? Aí nós temos agora os cirros. Os cirros, eles são chamados, cirro quer dizer caracol, né? Eles são nuvens largas, nuvens brancas, né? E ele é formado com finos cristais de gelo. Além de ter os vapores de água, né, eles são formados de finos cristais de gelo. Então são nuvens brancas, né? Essas nuvens, ela vai dar um tempo bom. Isso é o que? Um tempo bom? Sem chuva, né? Então, olha, quando não tem um tempo bom, quer dizer, quando chove o tempo é ruim? Eu não entendo isso. Né? O povo pede para chover, aí tá chovendo, o tempo é ruim. Quando não chove, eles dizem, o tempo é bom, o tempo tá bom. Né? O tempo com chuva, sem chuva, é um tempo bom, é um tempo ótimo, a gente precisa da chuva, não é verdade? Então, nos cirros, são nuvens brancas, né, com finos cristais de gelo e não há possibilidade de chuva. Né? O tempo é, como disse, sem chuva, é um tempo bom. Agora vem os nimbos. O nimbus, ele quer dizer portador de chuvas, certo? Olha, quando junta os nimbus com os cúmulos, aí dá aquelas tempestades, trovão, raio, certo? Aí o bicho pega, quando junta esses dois tipos de nuvens, certo? O cúmulos nimbus, chamado. Então, nesse caso aí, os nimbus são nuvens cinzentas escuras, né? A gente não consegue ver a luz do sol, né? O solzinho ali em volta, a gente não consegue ver. Por que a gente não consegue? Porque aqui com as nuvens brancas a gente consegue ver a luz do sol. E nessas nuvens escuras a gente não consegue. Sabe por quê? Porque as gotículas de água existentes em grande quantidade ali, ela impede, que grande parte dos raios solares ultrapasse ali. Certo? Então ela evita, vai evitando a passagem dos raios solares. Por isso que escurece. Ok? Vai escurecer ali. Então, nesse caso aqui, indica, olha, o mau tempo. Né? O que é o mau tempo para nós aqui? Chuva, muita chuva. Né? Trovões, raios, chuva. Né? Aí a gente tem que ter cuidado que o negócio vai pegar. Ok? Então, essas são as 4 tipos de nuvens, né? 2 vocês viram que elas não há possibilidade de chuva e 2 com grande possibilidade de chuvas, né? O caso do stratus e o caso do nimbus há possibilidade de chover. No caso do cúmulos e do cirro não há possibilidade de chover. Como ele cita, há um tempo bom aí. Olha, aí existe uma propagação por convecção. Certo? Você está vendo essa palavrazinha aí no livro, convecção. Ela está bem ali, né, destacada, convecção. Né? Vocês vão estudar isso lá na física. Né? E
por radiação, irradiação, convecção e propagação. A propagação, né? E condução. Então, a convecção é o seguinte: para que o ar, os vapores de água possam subir, né, precisa de aquecer. Ao aquecimento do ar, certo? Essa massa de ar para subir, para ocorrer os ventos, ele precisa aquecer. O que é o vento? É o ar em movimento. O vento é o ar em movimento. E o ar começa a se mover devido ao quê? Ao aquecimento, né? O aquecimento. Então, quando aquece o ar aqui embaixo, o ar fica menos denso, ele fica leve, então ele sobe para as camadas mais altas. Isso é o processo de convecção. O ar aqui aquece, mais próximo da superfície, a superfície está quente, né? A terra quente. A vovó fala: cuidado, menino, calça sandália, a terra está quente, você vai gripar, né? Então, ó, a terra quente, o ar que está aqui, o que é que vai fazer? Ele sobe. O ar que está frio lá em cima, ele desce. E aí fica, ó, esse sobe e desce, certo? Então isso faz com que o ar se movimente. É um processo chamado de convecção. E isso você vê quando sua mãe está aquecendo a água para o café. Você já prestou atenção? Ela coloca a água lá, ligou o fogo, aí daqui a pouco começa a formar bolhas. A água começa a se movimentar. Então a água que está aqui embaixo, lá na super batendo lá no fundo da panelazinha, né? Ela aqueceu, ela ficou mais leve, menos densa. Então ela vai subir. A de cima está fria, ela está mais pesada, então ela desce. Então por isso fica aquele negócio assim, ó, subindo e descendo. Ali é um processo de convecção. Isso ocorre na geladeira. Olha, por que que o congelador da geladeira não é na parte de baixo, lá em cima? Por que é que a central de ar ou o ar-condicionado, os caras não colocam lá embaixo da parede, né? Lá já no chão, eles colocam lá em cima, no teto? É isso aí, certo? O ar aqui, ele estava esfriando, ele desce e o ar quente sobe. A geladeira também, né? O ar está aqui, ó, frio, pesou, está mais pesado, mais denso, ele desce para a parte de baixo da geladeira. O ar quente aqui, ele sobe, aí pesa, ó, fica aí, ó, subindo e descendo, porque a gente está abrindo a geladeira e a gente está com a porta aberta, alguém entra, o ar aquece aqui, ó, sobe, o ar que está frio lá em cima desce com a central de ar. Se os fabricantes colocassem o congelador na parte de baixo da geladeira, em cima, meu amigo, ele fica tudo que ele ficar só frio ali naquela parte de baixo ali, ó. Em cima ia estragar, não ia gelar, certo? Então isso é um processo de convecção. Eles tiraram essa ideia da própria natureza. Então a convecção, o ar que esse aqui sobe, certo? Olha o balão. Quando aquece o ar, né? Ali no maçaricozinho aquece o ar, o balão enche, aí sobe, porque o ar está mais leve. Aí se você encher com o ar da sua boca, o ar é pesado, não fica ali, não sobe de maneira alguma. Olha, agora a gente vai tratar, falamos sobre a convecção, né? A gente vai tratar, envolvendo também a convecção, a parte de massa de ar, certo? A massa de ar são grandes blocos de ar, é uma porção enorme, certo? Aquilo enorme, ela pode ter, ó, na parte horizontal dela, ela pode ter milhares de quilômetros. Ela pode ter o tamanho do Brasil, de um continente, certo? Ela pode ter o tamanho de uma região nordeste, do tamanho do Juazeiro. Ela pode ser enorme, certo? Centenas ou milhares de quilômetros, certo? Então uma massa de ar é um bloco enorme de ar, certo? Ela surge, quando a massa de ar é fria, é porque ela surgiu lá nos polos, certo? Lá nos polos, ou lá no mar, nos oceanos. Quando a massa de ar é quente, ela surgiu nos continentes, na Terra, ou nos trópicos, certo? Então ela surgiu aqui. Então existe a massa de ar quente e a massa de ar fria,
ok? Aquela que surgiu lá nos polos, né? A região fria do planeta, ou lá nos oceanos. Aí existe aquela massa de ar quente que surgiu aqui no continente onde a gente está, no continente americano, no continente europeu, no continente africano, então a massa de ar. Então, ó, na horizontal ela pode ter milhares de quilômetros. Na vertical ela pode ter centenas, certo? De quilômetros, de metro acima também. Então é uma grande quantidade, né, metros acima da gente. É enorme. Olha, essa massa de ar, ela dura a vida toda? Não, naquele canto não. Ela varia muito, ela pode demorar dias ou semana. Depois ela vai embora. Certo? Então, se ficasse uma massa de ar fria aqui em cima da gente, a vida toda, olha aí, ia ser bom por causa do calor, mas não era bom, porque a gente precisa do calor, a agricultura precisa do calor, a gente não precisa de chuva 365 dias, não. Não é bom não para a natureza. Água demais na natureza, na agricultura, prejudica a produção. Sabia? Se você tiver uma plantinha, às vezes você vai perguntar a uma pessoa, né, um botânico, ele vai dizer, você coloque água ali de manhã e à tardezinha, pronto. Se você colocar constantemente água, você mata as raízes afogadas. Fica cheio de água, morreu a plantinha. Certo? Aí encharca. As plantas precisam respirar, precisa ter o ar, e na hora que você, por isso que o agricultor fala o quê? O arado, arar a terra, movimentar a terra, com isso vai deixar algumas galerias, uns buracozinhos. Quem faz isso na natureza normalmente é as minhocas, né? Aquelas galeriazinhas ali, o ar entra, que as plantas precisam do ar, do oxigênio, é verdade. Precisa. Aí você joga água, tapa tudo ali, e aí, como é que vai sobreviver? Por isso que ela começa a morrer lá, você levanta, lá em cima as folhas começam a murchar, a planta não desenvolve. Quando você levanta, tira do vaso, a planta está morta. Então a gente não precisa dessa quantidade enorme de água. Precisamos no limite. A agricultura precisa no limite. Certo? Eu já falei para vocês, né? A origem da massa de ar, ela pode ser fria, lá nos polos, né? Até nos oceanos, e ela pode ser quente, no caso dos continentes, né? Dos trópicos, principalmente, né? Naquele ali dos trópicos, onde a incidência de raio solar é maior, então aquece. Eu falei para vocês, né, que a massa de ar não fica parada, né, ela não vai ficar estacionada, ela não é uma coisa fixa. Quando a massa de ar se desloca, né, ela vão levando pela frente todo o ar que está ali. Né? Então, como eu falei para você, aquela massa de ar quente ou a massa de ar frio, a massa de ar que estiver na frente, então aqui tem uma massa de ar fria. Né? Então, quando ela vai se deslocando, ela empurra aquela massa de ar quente e leva embora. Olha, nesse encontro entre duas massas de ar, no caso a massa de ar fria e a massa de ar quente, é chamado de frente. Certo? Então, encontro entre duas massas com temperaturas diferentes. Certo? Então, o encontro, olha aqui, a massa de ar quente, a massa de ar frio. Então, o encontro delas duas aqui, essa daqui, ó, vem se movimentando, empurrou, ela vai levando ela embora ali. Então, esse encontro aqui chama-se frente. Certo? Então, dessa frente aí é porque houve um encontro entre duas massas de ar com temperaturas diferentes. Certo? Essas frentes ela pode ser frias ou ela pode ser quente. As frentes ela pode ser fria ou pode ser quente. Então, forma-se um ar quente, avança, ela se formou nos continentes, né, na região tropical do nosso planeta. Então ela vai se formar aqui uma frente quente, né? Quando essa massa de ar empurra uma frente fria e ela vai se deslocar. Então aqui, ó, ela pode se estacionar por um período. É o que ocorre com a gente aqui. Aí você vê na televisão, há uma frente quente,
né? Então, porque ela deslocou aquela massa de ar fria que foi para outro local e ela estacionou aqui. Depois, como eu falei, essas massas de ar e essas frentes, elas se deslocam, ela pode passar dias, semana, mas ela vai se deslocar. Porque o ar, ele vai aquecendo e vai ocorrer o quê? Movimento. Essa frente fria, ela pode vir, bate nessa frente quente aqui e com isso ela vai deslocar, certo? Ela vai fazer o deslocamento dela aí. Nesse caso, na frente fria, né, entre a frente fria e a frente quente, esse enfrentamento aí, né, pode ocorrer o quê? Tempestade, né, diminuir a temperatura pode, porque já é uma frente fria, vai diminuir a temperatura, haver a queda da temperatura, né? Vai ocorrer chuva, né? E assim sucessivamente. No caso da frente quente, há o aumento da temperatura, né? Aumento, olha aí o que está ocorrendo agora com a gente, ok? Então esse foi um dos fatores, né? A gente viu a nuvem, a massa de ar, que é fria ou quente, dependendo da região onde elas nasceram, né, surgiram. E no caso das frentes, né, as frentes elas surgem quando duas massas de ar com temperatura diferente se encontram, a massa de ar quente e a massa de ar fria. E no caso aí essas frentes ela pode ser fria e pode ser quente, né? Há um deslocamento dessas massas provocando, no caso da massa de ar frio, ela vai baixar a temperatura, uma queda da temperatura e vai ocorrer chuva. No caso da frente quente, vai ocorrer um aumento da temperatura, ok? Então, pessoal, nesse primeiro momento do nosso capítulo, é o capítulo 6, né? É sobre o clima e o tempo. Vou pegar aqui para conferir mesmo, é o capítulo 6, né? O tempo e o clima. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, né? E dê uma lida, né? Para engrossar mais o conhecimento, que é sempre bom, né? Ler é bom, ler traz conhecimento, seja só na parte de ciência de tudo, né? E lembre que isso aqui depende do seu futuro, certo? Mas meus colegas não estão querendo nada, não estão fazendo, faça a sua parte, certo? Faça a sua parte, o futuro vai ser seu. Daqui a pouco cada um vai procurar o seu rumo. Quando terminar aí o 9º ano, vocês forem para o ensino médio, vocês vão ver que cada um vai procurar um canto diferente, uma escola diferente, vão tomar rumos diferentes na vida, ok? Então, pessoal, espero ter contribuído mais ainda com o conhecimento de vocês. Então até a próxima, se Deus quiser, e Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Um abraço na família, um aperto forte, um abraço forte em todos vocês, que Deus abençoe vocês, proteja e guie sempre para o bem, ok? Tchau, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.